Okay, tonight I want to take you to Mark. Nesta noite eu gostaria de abrir a minha Bíblia no livro de segundo escreveu São Marcos, The 5th chapter. capítulo 5. And we're going to begin with verse 21. Eu vou começar uma leitura no versículo de número 21. Now I'm here to glorify the Lord, Eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. but I'm also here to elevate your faith. Mas eu estou aqui também para trazer uma mensagem que vai elevar a sua fé. To the place where God can work with you. Para que você adore o nome do Senhor. Para que a adoração ao nome do Senhor esteja realmente com você. Because unless you have faith, Porque é para isso que você tem fé. God can't work with you. Deus quer trabalhar com você. You know what it says in Hebrews 11:6? Você nunca leu no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6? In Hebrews 11:6 it says, Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: without faith, sem fé it's hard to please God. é impossível agradar a Deus. No, you said it right. You said it right. You said impossibly. Ele está dizendo que eu falei certo, mas ele não falou certo. See, I said it's very hard. I like to trick them every now and then. Ele disse, sem fé é difícil agradar a Deus. You cannot please God without faith. It's impossible. Você não pode agradar a Deus com esse tipo de fé. Gotta have faith. Você tem que You ter fé. must have faith. Você deve ter fé. And so what I do is I present to you scripture where people had faith in God E o que eu vou fazer aqui nesta noite é apresentar as Escrituras para que você tenha fé em to Deus. elevate your faith. Eu estou aqui para pregar uma mensagem que eleve a sua fé. Because the Word of God says, Porque a palavra de Deus diz, faith comes by hearing a fé vem pelo ouvir. the Word of God. E o ouvir a palavra de Deus. Amen? Amém? Praise God. Okay, back to Mark. Vamos voltar para o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Verse 21. Versículo de número 21. Now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. And begged him earnestly, saying, My little daughter lies at the point of death. Minha filha está morrendo. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. And she had suffered many things. Lost my place. Ela padecia muito, sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. For many physicians, she had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. Mas em vez de melhorar, piorava. And when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão. For she said, If I only may touch his clothes, I shall be made well. Tocou seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, Who touched my clothes? No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? But his disciples said to him, You see the multitude thronging you, and you say, Who touched me? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? And he looked around to see her who had done this. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and said to him the whole truth. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Então ele lhe disse, filha, a tua fé a curou.
vá em paz e fique livre do seu sofrimento. While he was still speaking, someone came from the rulers of the synagogue's house and said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. As soon as Jesus heard these words that were spoken, he said to the ruler of the synagogue, "Do not be afraid, only believe." Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. I'm going to paraphrase that for you now. Eu vou orar neste momento. Jairus, a ruler of the synagogue, Jairo, o administrador da sinagoga, he had a problem. tinha um grande problema. His daughter was sick, A sua filha estava doente, almost dead. quase morta. He heard about Jesus. Ele ouviu a respeito de Jesus. I don't know what he knew. Eu não sei o que ele sabia. Maybe he'd been there when Jesus fed thousands with just a few loaves and a few fish. Jesus já operou grandes milagres, por exemplo, naquela ocasião em que ele tinha alguns peixes e alguns pães. I don't know. Eu não sei. Maybe he'd seen Jesus heal the sick, Talvez ele tenha visto Jesus curar algum enfermo. raise the dead. Talvez ele tenha visto Jesus levantar alguém da morte. I don't know what he knew. Eu não sei o que ele sabia But sobre I do Jesus. know Mas eu sei. that he knew if Jesus touched his daughter, she would live. Mas ele sabia que Jesus tocou a sua filha já morta e ela ressuscitou. We call that faith. Nós chamamos isso de fé. That is faith. Isso é fé. Faith is knowing what's going to happen before it happens. Fé é crer nas coisas que ainda não aconteceram, So when he asked Jesus, como se Jesus said, tivessem "Sure." acontecido. So they're on their way to Jairus' home. No caminho para a casa de Jairo, And wherever Jesus went, multitudes followed. e por onde Jesus ia, multidões o acompanhavam. Because he was a miracle worker. Porque eles queriam He ver even raised Jesus the operar dead. grandes sinais. Ele levantou mortos. He did all kinds of things. Ele fez todo tipo de And people sinais do e maravilhas. And E as they wanted pessoas to be criam around. nele. They want to be around a man like that. Por isso, as pessoas queriam estar à volta de um homem como este. And so they were following Jesus that day. Por isso, eles estavam ali seguindo a Jesus naquele Crowding dia. all around him. A multidão o comprimia. But there was one thing different in that crowd that day. Mas uma coisa diferente aconteceu ali. There was a lady in that crowd Havia uma senhora Who no had meio said, daquela multidão que estava doente. "If I touch his clothes, E ela havia colocado no seu coração, se eu pelo menos tocar na orla do seu vestido, I will be healed." eu serei curada. Faith. Isso é fé. Faith. Fé. So she pushed through the crowd. Então, ela também começou a comprimir a multidão, Stuck out her hand. tentando tocar nele. And she touched Jesus. E de repente ela tocou em Jesus. And when she did, E quando ela tocou em her Jesus, life was forever changed. a vida dela foi totalmente transformada. She was healed instantly. Ela foi curada instantaneamente, Right now. no exato momento em que tocou a Jesus. And Jesus said, E Jesus disse, "Who touched my clothes?" quem tocou na orla do meu And the vestido? disciples said, "Lord, there's people all around you." E os discípulos disseram, há uma multidão à sua volta, Senhor. E essa multidão They're te touching you. comprime. They're hitting you. Essa multidão te toca. And Jesus said, "Somebody touched me." Mas Jesus disse, alguém me tocou de uma maneira especial. Because many people that day Porque muitas pessoas naquele dia touched Jesus. havia tocado Jesus. But this woman touched him Mas aquela mulher o tocou by faith. pela fé. And she got her healing. E ela She foi got what she totalmente needed. curada. And Jesus turned to her. E Jesus virou-se para ela. And she came before him and she confessed what had happened. She came and told him that she was the one that touched him. She had touched him. Ok. Ela tocou nele. I touched you Ok. and I'm healed. No. And Jesus said, You have to touch in Jesus. "Daughter, Se eu te confessar. because you touched me, Eu te confesso porque você tocou em mim. you're healed." E você foi curada. Amen? Amém? No. Não. He said, "Daughter, Ele falou, your filha, faith sua fé has made you whole." tem tornado você curada.
It was by her faith. É pela fé. Yes, her faith was. É isso que a sua fé If I representa. touch him, I will be healed. But it was by her faith. Se ela a tocasse, ela seria curada. Mas, contudo, isso é feito pela fé. If you want to receive from God, Se você quer realmente receber algo de Deus, believe him. você precisa crer nele. Don't look at the circumstances. Não olhe para as circunstâncias. Don't depend upon anything Não dependa de nenhuma coisa, except what his word says. exceto o que a sua palavra And diz. that's all you need. E é tudo do que nós Faith. precisamos. Precisamos de God's fé. word will move mountains. Se você crer realmente, a sua fé te capacitará a mover grandes montanhas. I didn't say that. Eu não falei isso. Jesus said that. Foi Jesus quem falou isso. Your faith. A sua fé. That's how strong our faith is. Isso mostra como a nossa fé é tão forte, tão That it will poderosa. literally move mountains. A nossa fé literalmente It will move do montanhas. anything Ela pode fazer you todas need as for it to coisas. do. Todas as coisas que você precisa que sejam feitas, você pode alcançar isso por intermédio da sua fé. And about that time, somebody came running up from the household of Jairus. E enquanto isso, alguém veio da casa de Jairo And they said, e ele falou: your daughter is dead. sua filha está morta. It's all over. Acabou-se tudo. Don't trouble the teacher Não anymore. fique incomodando o She's mestre. dead. Sua filha morreu. Nothing can be done. Nada mais pode ser feito por And ela. Jesus said to Jairus, E Jesus falou para Jairo. he said, don't be afraid. Jesus disse: não tenha medo. Only believe. Somente Only creia. believe. Somente creia. And mountains Somente will move. creia. Montanhas serão Your mountain movidas. will move tonight. A sua montanha será If you movida esta simply noite. believe. Se você simplesmente crer. If you simply say, God, that's your word. Se você simplesmente disser: Senhor, essa é a tua palavra. I'm standing on your word, Lord. Eu ficarei de pé diante da tua palavra, Senhor. And you will get E você your miracle. e ele realizará milagres esta noite na sua vida. Because you see, it doesn't depend upon me. Porque você pode ver que isso não depende de mim. I'm not a healer. Eu não sou curador. I can't heal anybody. Eu não posso curar ninguém. But I know the healer. Mas eu conheço aquele que cura. And his name is Jesus. E o seu nome é Jesus. Praise God. He's an awesome God. He's Ele é um fantastic. Deus espetacular, maravilhoso. Then Jesus went on to the household of Jairus Então Jesus foi à casa de Jairo and raised his daughter from the dead. e levantou a sua filha da morte. He's a miracle working God. Este é um milagre, um grande milagre realizado por Jesus. The first time A primeira vez, that my life was gone and Jesus gave it back. uma certa vez, quando a minha vida estava para ir, Jesus trouxe-me de volta. I worked as a coal miner, Eu trabalhava certa vez numa mineradora way down below the face of the earth. e eu tinha que descer profundamente na terra. Darkness. Era um lugar muito escuro, Very dangerous place to work. um lugar extremamente perigoso para se trabalhar. I've known men personally who were killed working there. Eu vi muitas pessoas morrendo naquele lugar. I knew one man had both legs cut off working there. Um homem, certa vez, teve as suas duas pernas amputadas. But praise God, that didn't happen to me. Mas, graças a Deus, que isso nunca aconteceu comigo. But one day, after working from midnight to 8 in the morning, Mas um certo dia, quando eu estava trabalhando de meia-noite até 8 horas da manhã, I got in my car and I started home. eu entrei no meu carro e fui para a rodovia. I have no memory of this. Eu não tenho muitas lembranças I'm a only respeito telling you disso. what they've told me Mas eu gostaria de dizer o que é que ele me disse. because I have no memory. Porque eu não tenho muitas lembranças, I didn't muitas see the other memórias. car. I did not see the other car. Eu não vi o outro carro. But they say my car crossed the center line of the highway Mas o meu carro estava cruzando a rodovia. and it struck another car head on. E de repente, ele colidiu com o outro carro que estava vindo. And the impact threw me through the windshield of the E o car. impacto me projetou pelo para-brisa para o lado de fora do carro. I have an indentation here Eu tenho uma cicatriz aqui na in cabeça. my skull where it busted my skull. Uma cicatriz mostrando o que aconteceu naquele acidente. They say I landed in the middle of the highway. I landed in the middle of the highway, Tem the uma road. terra no meio da rodovia. And they say for a couple of minutes I flopped around like a chicken with no head. E de repente eu fiquei jogado como uma galinha com seu pescoço cortado. Then I laid still. Então, assim é que era. They checked me for pulse. Pulse.
Eles examinaram o meu pulso, heartbeat, eles examinaram as minhas batidas cardíacas, a minha respiração none were present. e disseram, não tem vida. In fact, they called the undertaker, the funeral home, the man who works at the funeral home. They called the undertaker, Eles chamaram alguém do hospital and he came with a hearse e ele veio and picked up my remains, the body. e pegou o meu corpo. They announced on radio and television E esse caso foi anunciado pela televisão. that I'd been killed in a car accident that Que eu day. havia sido morto por intermédio de um acidente de carro. People went to my home to tell my wife I would not be coming home that day As pessoas foram à minha casa e disseram à minha esposa que naquele dia eu não voltaria para or any casa. other day Nem em qualquer outro dia, because I was dead. porque eu estava morto. Okay? My brother Jesse, O meu irmão Jesse, I was from a family of 7. eu sou de uma família de 7 pessoas. Jesse was the oldest. Jesse é o mais velho. I was the baby. Eu sou o caçula. And he loved me very much. E ele me ama muito. And when he heard this news, E quando ele ouviu essa notícia, he put out his hand by faith ele ergueu a sua mão pela fé. and he touched Jesus E ele tocou em Jesus. with this prayer. E com essa oração, He prayed, Lord Jesus, ele adorou a Jesus. don't let Satan E falou, take my baby brother's life. traga o meu irmão de volta à And even vida. though I was in the possession of the undertaker, even though I was in the hands of the undertaker, the funeral home, the man who operates on you, I O homem mean, que cuida do funeral, meu corpo estava com ele. life came back into my body. Mas a vida podia voltar ao meu corpo. When that man discovered he no longer had a corpse, Quando esse homem descobriu que havia vida no corpo, but the man was alive, quando ele percebeu que eu estava vivo, he took me to the hospital. ele me pegou do hospital. That's the first time Essa foi a my primeira life vez was gone, que a minha vida estava para ser tirada. and God gave it back. E Deus me trouxe de volta. He's an awesome God. Este é um Deus maravilhoso. In the hospital, I was in a coma. No hospital eu entrei em coma. I was in a coma all day. Eu fiquei em coma durante todo o dia. The doctor said, we don't know if he'll come to or not. O doutor disse, nós não sabemos se ele voltará ou não. We know he has brain damage. Nós percebemos que ele tem um sério impacto no cérebro. If he does come to, Se ele voltar à vida, he may be a vegetable. ele viverá uma vida vegetativa. We don't know. Nós não sabemos. We just have to wait and see. Nós temos apenas que esperar para ver. They tell me my brother Jesse Então ele falou que meu irmão Jesse didn't want to wait and see. He did not want to wait and see. He didn't want to wait. ele não queria que isso He acontecesse. said, tonight, Ele disse, esta noite, when it's time for Ernie to go to work, when it's time for Ernie to go to work, tonight is the time for Ernie to leave for work, esta noite, quando ele tiver que sair para o trabalho, he will wake up. ele se levantará. And I did. E isso aconteceu. At that time, God's alarm clock went off in my head and I woke up. Naquele tempo, naquele dia, o Senhor trabalhou. We serve an awesome God. O Senhor trabalhou no meu machucado no cérebro, Who nos loves problemas us. que eu tinha no cérebro. Me With a trouxe love. de volta. Por isso ele é um Deus grandioso, That um we ser can't maravilhoso. comprehend. He's a great God. Ele é um Deus grandioso. That was the first time. We Essa foi o serve an primeiro amazing, grande feito de Deus na minha fantastic vida. God. You know, but I lived a kind of a crazy life. Eu vivi no passado um tipo de vida muito louca. I kind of thought this was my life, and I could live the way I wanted to live. Era a vida que eu tinha. Eu havia dito para mim que eu vou viver do jeito que eu quiser viver. And when you do that, E eu estava fazendo assim. you get into a lot of trouble. E acabei entrando em grandes problemas. Okay? Ok? So did I. I woke up in jail, E eu acabei indo para a cadeia. and they charged me with 12 criminal charges. E fui acusado de 5 tipos diferentes de crimes. The first 4 were attempted murder. O primeiro crime do qual fui acusado foi tentativa de homicídio. The next 3 were armed violence. O segundo foi
Violência. Arma. Violência. Arma Valencia. Valencia de Arma. 2, aggravated battery. 2, aggravated battery. Esse tipo de crime não tem aqui no Brasil. São crimes nos Estados Unidos. Mas ele está falando de 5 tipos de crimes dos quais ele estava sendo acusado. Anyway, there were 12 of them. 12 charges. Enfim, eram 12 acusações. Enough charges to put me in prison E por causa dessas acusações eu acabei sendo colocado na for prisão. over 170 years. E ficaria preso por 127 anos. Is there anyone here 170 years old? Tem alguém aqui nesta noite que tem 127 anos de idade? No. We don't live that long, do we? Nós não conseguimos viver todos esses anos. So they want to put me in prison for the rest of my natural life. Eles me colocariam na prisão durante todo o resto da minha vida natural. My bond was set at many, many thousands of dollars. A minha fiança foi estabelecida num valor altíssimo de muitos e muitos dólares. More money than I've ever seen in my life. É a quantidade de dinheiro que eu nunca pensei a respeito dele em toda a minha vida. I didn't have any way to get that money. Eu não tinha como adquirir todo esse I dinheiro. didn't know what to do. Eu não sabia realmente o que fazer. One day we had some men came to the jail. Some men visited the jail. Um dia, alguém estava visitando a cadeia. And they were playing guitars and singing songs about E ele Jesus. estava tocando guitarra e cantando algumas músicas como vocês cantaram aqui hoje à noite. And they told us. E ele me falou, They said, we don't care what you've done. o que é que você tem feito? God still loves you. Qualquer coisa que você tenha feito, Deus ainda te ama. If you will repent, Se você se arrepender, God will forgive you. o Senhor te perdoará. If you'll invite Jesus into your heart, Se você convidar a Jesus para entrar no seu coração, He will come in your heart. Ele entrará no seu coração. And He'll never leave you. E Ele jamais te He abandonará. will never forsake you. Ele nunca vai te acusar. He will be with you forever. Ele estará com você para And sempre. it will change your life. Ele transformará a sua vida. There in the jail cell, E aí, lá na cadeia, em minha cela, eu me arrependi dos meus I was pecados. sorry for how I'd lived. Eu estava lamentando muito pelas pessoas a quem eu machuquei. I wasn't only sorry I was in jail. Eu não estava lamentando apenas por estar na I was cadeia. sorry for all the people that I'd hurt. Eu estava muito arrependido e lamentando And I muito pelas repented. pessoas a quem eu It's just, feri. it's just a pen, it's nothing. I repented, Eu me arrependi. and God forgave me. E Deus realmente me perdoou. Amen. Amém? He does. Ele me When you perdoou. repent, He forgives you. Quando a gente se arrepende, Ele perdoa. It's all that simple. Isso é muito simples. The Word of God said if we confess our sins, Se confessarmos os nossos pecados, assim diz a palavra de Deus. He is faithful and just. Faithful and just E se tivermos fé na sua justiça, to forgive our sins para perdoar os nossos pecados and to cleanse us e nos limpar, from all unrighteousness. Ele nos limpará de toda He's an injustiça. amazing God. Esse é um Deus maravilhoso. Now, like I said, I still had all these charges. Como eu disse, eu tinha muitas acusações, God impressed upon me. mas God led me to. God led me Deus me conduziu to give them to Him. para entregar-me a Ele. I prayed over each charge, this prayer. Sobre aquelas acusações. I prayed, Lord, this is something I can't handle. Eu orei, Senhor, essa é uma coisa com a qual eu não consigo And I couldn't. administrar. There was nothing I could do with that. Não existe nada que eu possa fazer. So I gave it to Him. Então eu entreguei todos esses problemas a Ele. Did you know you can do that? Você sabe que Ele pode fazer isso? That's what the Bible says you're É supposed isso que to a do. Bíblia diz. Cast all your cares upon Him. Entregue todos os seus cuidados a Because He Ele. cares for you. Porque Ele Because cuida de He você. loves you. Porque Ele te ama. Okay? And so I gave those charges to Him. The first thing that Eu entreguei todas essas acusações a Ele. A minha fiança era muito além do dinheiro que eu possuía. Eu ia passar o resto da minha vida na cadeia.
Eu estava na cadeia. I got out. There we go. I got out of jail. I left jail. Eu saí da cadeia This little Pentecostal church e fui a uma pequena igreja pentecostal. was holding revival, Havia ali um avivamento. and I went to the revival. E eu quero avivamento. I came to the altar. Eu vim ao altar. This preacher came by and prayed over me, O pregador veio e colocou a sua mão sobre mim. and he said, "Brother, E ele disse, irmão, God wants you to know Deus quer que você saiba all the problems you're facing. todos os problemas que você tem enfrentado. Everything is going to be all right." Todas as coisas ficarão resolvidas. But I Ficarão want to- muito bem com você. I want to show you how good this God is. Mas eu gostaria de te mostrar quão bom esse Deus é. He didn't only tell me once. Ele não falou comigo apenas uma vez. As I was leaving the church, Eu estava deixando a igreja another pastor e um outro pastor invited me to come and be on this radio broadcast convidou-me para vir aos serviços da igreja the next Sunday. no próximo domingo. And I knew the trial was going to end Friday. It did end Friday. I was in trial. And it was E eu ended sabia Friday. do problema que eu tinha que enfrentar na sexta-feira à noite. And without thinking, I said, "What if I can't be there?" E eu pensei, como é que eu posso estar domingo na igreja se sexta-feira eu tenho um problema tão grande para resolver? And he looked at me and he spoke by faith. E ele olhou para mim e disse, pela fé. And he said, E ele falou, "You will be there." você estará lá. Speaking by faith Fale pela fé. is calling things that are not as if they were. E as coisas que não são, passarão a existir. The Bible says, "Let the weak say I'm strong." A palavra de Deus diz que eu sou forte Say what you want. quando eu digo aquilo que Believe. quero. Quando eu Believe. realmente acredito. Believe. Acredite, And God will honor your acredite. faith. Acredite, Deus quer elevar sua fé. Me and my brother Jesse were praying one night. O meu irmão Jesse, We're praying. Did you say that? Okay. o And meu irmão Jesse orou. he said, God wants you to say inside of you. Deus quer falar dentro de você. I took that to mean my heart. Eu quero o seu coração. The Lord Jesus Christ shall deliver me. E o Senhor Jesus Cristo te livrará. And doubt not, E naquela noite, but only believe, eu somente criei. and God will deliver you. E Deus resolveu o meu grande problema. 3 times. 3 Isn't vezes. that awesome? 3 Isso não é um times. Deus maravilhoso, estupendo? He told me he would deliver me. Ele disse que me livraria. That's fantastic. Isso é uma coisa But fantástica. one night I'm reading the Bible, Mas uma noite, quando eu estava lendo a Bíblia, and I read Psalms, the 50th chapter, e eu estava lendo Salmo capítulo 50, verse 14 and 15, versículos 14 e 15, which says, que diz, "Offer unto God thanksgivings. ofereça a Deus ação de graças, Pay your vows to the Most High. pague os seus votos a Ele, And call upon me e chame-o, in the day of trouble. e no dia da tribulação, I will deliver you, eu te livrarei, and you shall glorify e me." você me glorificará. 4 times. 4 vezes. 4 times. 4 vezes. God's awesome. Nosso Deus He é is grandioso. fantastic. Ele é um Deus He is fantástico. marvelous. Ele é um Deus maravilhoso. And He loves us. E Ele nos He ama. loves us. Ele nos ama. We are the apple of His eye. We are the apple of His eye. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. He loves us. Ele nos ama. He's a great God. Ele é um Deus The grandioso. trial ended Friday at noon. The trial No terminated at tribunal, na sexta-feira à tarde, I'm studying Portuguese. Yo estou estudiando português. But I have a long way to go before I ever speak any Portuguese. eu tenho um longo caminho para percorrer até falar And what didn't português. you understand? What did I say you didn't understand? Algumas vezes eu entendo, outras vezes eu não entendo. And the jury came out with a verdict. The jury. Ok, o júri estava montado. And my attorney said, E o meu advogado disse, "It looks bad." as coisas estão realmente ruins. But you see, the Word of God said that we don't walk by sight, we walk by faith.
Mas a palavra de Deus diz que nós não andamos pela vista, nós And andamos pela fé. I said it may look bad to you. It doesn't look bad to me. The Lord Jesus Christ shall deliver me. E eu disse, as coisas parecem muito ruins para você, mas para mim elas não parecem ruins, porque Deus me livrará. He never heard me. O meu advogado não me ouviu. Of course, I wasn't talking to him anyway. I was not talking to him. Eu não estava falando exatamente para ele. I was doing what God had told me to do. Eu estava dizendo o que that's what we Deus need to havia do. me dito. Whatever God says do, we need to do it. Qualquer coisa que Deus te diga para fazer, faça isso. Okay? Ok? The judge got the verdict. O juiz voltou. He read it to himself. He gave it to the court clerk. Ele trouxe o veredito e entregou para And he said to me, os jurados. E disse para mim, will the defendant please rise and face the clerk? o acusado, por favor, se levante. As I pushed my chair back and rose to my feet, as I got up from the table, Quando eu me levantei, there was nothing of this world of any concern to me now. não havia nenhuma acusação contra mim. My job didn't matter. O meu trabalho não importa. Money didn't matter. Meu dinheiro não importa. Beautiful women didn't matter. Mulheres bonitas não importam. Nothing mattered. Nada importa. The only thing that was important now A única coisa que realmente importa were the words that clerk spoke. são as palavras que foram ditas. Because those words Porque essas palavras were going to determine vão determinar. not only where I was going to spend the next 5, 10, 15, 20 years, Eu não gastaria 15, 20 anos da minha vida, but possibly the rest of my natural mas eu life. passaria o resto da minha vida natural na cadeia. Now, in a courtroom, you can't say anything out loud, Na corte não era permitido que eu dissesse qualquer coisa. but inside I'm screaming. Mas no meu coração, dentro de mim, eu estava gritando. O Senhor Jesus Cristo me livrará. Over, Ele me livrará sempre, and sempre, over sempre, again. sempre e outra vez mais. The Lord Jesus Christ shall deliver me. O We the Senhor jury, Jesus Cristo me livrará. we the jury, E quando o júri, find the defendant, Ernie Meadows. cinco We find him. We find the defendant, eu achei os jurados. now culpable, not guilty. Os jurados deram a sentença. Inocente. Inocente. Well, see, that's a misnomer. I'll explain that to you later, okay? But that's good enough. They understood what you meant, Ok. okay? I left the courthouse. Eu deixei a sala do júri. I walked out in the parking lot. E eu fui para o Where estacionamento. just moments before, E nesse momento, all I could do was scream inside. a única coisa que estava ocorrendo comigo era um grito interno. Um Now grito no meu coração. I could raise my hands toward heaven. Eu pude erguer a minha mão. And I could praise God at the top of my lungs E eu adorei ao Senhor for what He had done. por causa do que Ele havia feito. Because my life was gone. Porque a minha vida havia ido. And Jesus Christ gave it back for the second E o time Senhor me trouxe de volta pela segunda vez. in my life. Hallelujah. That is the God that I represent here tonight. Este é o Deus que está presente aqui nesta noite. Isn't He awesome? Ele não é um Deus maravilhoso? His anointing Isso é uma coisa linda. is upon me Ele está sobre nós. because I've proclaimed His word to you. Porque nós temos proclamado a sua palavra. I proclaimed His greatness to you. Eu tenho proclamado as suas grandezas. And if you will believe, E se você realmente crer no seu coração, He will do what you want Him to do. Ele fará exatamente o que você gostaria que Ele fizesse. You see, Romans 12:3 says Romanos capítulo 12 that to diz: everyone was given the measure of faith. todas as coisas nos serão dadas na medida da nossa fé. I don't have more faith than you do. Eu não tenho mais fé do que você tem. The pastor doesn't have more faith. O pastor não tem mais fé do que você tem. We all have faith. Nós todos temos fé. Faith that will move a mountain. Através da nossa fé moveremos montanhas. Faith that will deliver us.
É a nossa fé que nos livrará. All we have to do is use that faith. Tudo que nós temos que fazer é realmente crer. All we have to do is believe. Tudo que nós temos para fazer é acreditar. This faith is so strong. Essa fé é tão forte. I have written another book. Eu tenho escrito um outro livro. It's an audiobook. Audiobook. É um livro áudio. But I don't have it yet. I don't have it in recorded. I don't have it on CD yet. Ele não tem esse livro ainda em CD. Ele não tem esse livro aqui com ele hoje. A man was going to do it and he backslid. The devil will do anything O inimigo pode fazer qualquer coisa to keep people from believing God. para manter as pessoas distantes da fé em Deus. He'll lie to your heart. Ele mente nos corações. He'll say, well, you know what you did yesterday. Ele diz, você viu o que eu fiz ontem? You know what you did last week. Você não viu na semana passada? God's not going to do anything for you. Deus não pode fazer todas as coisas por você. And we believe that lie. E eu acredito, e às vezes acreditamos nessa mentira. Don't believe that lie. Não acredite nessa mentira. That's called legalism. Isso é chamado legalismo. God loves you Deus te ama. no matter what you've done. Não importa o que você tenha feito. And simple repentance will restore everything. Deus simplesmente pode restaurar todas as coisas. So don't buy into that lie. Esta é a linha na qual devemos caminhar. De volta ao capítulo 5. There we go. Está ok, Our conseguimos. faith, your faith, my faith, the preacher's faith, A nossa fé, a sua fé, a fé do pregador is so strong. é muito Now forte. listen to this. Ouça isto. Jesus, the anointed one. Jesus, What ungido. Jesus Christ means. Jesus, the anointed one of God. Okay? He was there in that crowd that day. And that woman touched him. Jesus estava no meio daquela multidão naquele dia em que a mulher o tocou. Now listen to this. Mas ouça isso. Jesus didn't even know Jesus não sabia that woman was in the crowd that day. que aquela mulher estava no meio da multidão. How do I know that? How do I know that? Como é que sabemos disso? Had Jesus known she was in the crowd, he would not have said, "Who touched me?" Jesus estava no meio daquela multidão e ele não vendo a mulher, mas disse, quem me tocou? He didn't even know she was there. Ele não sabia que ela estava ali. But yet, when she touched the anointing, Mas quando ela o tocou, saiu dele unção, by faith, pela fé. even though the anointed one didn't even know she was there. Even though the anointed one didn't even know she was there. Embora He didn't know she was there. Ela não Embora sabe. ele não soubesse que ela estava ali, She was healed. ela foi curada. That's what your faith will do. É isso que a fé faz. Just believe God. Nós precisamos apenas It's crer em Deus. amazing. I have seen God restore sight to eyes here in Brazil. Eu tenho visto Deus fazer grandes milagres aqui no Brasil. I've seen people walk that doctors said would never walk again. Eu vi pessoas andando quando os médicos disseram, você nunca mais vai andar. I don't do that. Eu não posso fazer isso. God does that. Mas Deus pode fazer. And He'll do that for you tonight. Ele quer fazer isso na sua vida. If you will believe Him. Se você realmente crer nele. He's an awesome God. Ele é um Deus estupendo, So maravilhoso. extend your faith unto Him. Continue colocando a sua fé nele. And He will do what you need for Him to do. E ele fará aquelas coisas que você precisa que ele faça na sua vida.